Que a paz do nosso Mestre Jesus seja a nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos nesse vídeo conhecer mais um relato do livro Depois da Vida. Livro editado por espíritos diversos e recebido através da mediunidade abençoada de Divaldo Franco Pereira. O relato que vamos conhecer é o número 7. Relato intitulado Hibernação Desditosa. Durmo o sono dos justos. Este sonho levar-me-á de volta ao sono demorado, porque anelo. Travou-se a última batalha do Armagedon, e agora os redimidos ganharão a terra. Logo soarão as trombetas chamando a ressurreição, e o anjo do Senhor, separando os bodes das ovelhas, elegerá os seus, e aborrecido com os outros, os entregará a Satanás. O meu sono, interrompido pelos sonhos, pelas inquietações, pelos desesperos que me chegam em ais, agora terá o seu momento feliz na inconsciência. Aguardei que se travasse a última batalha que os profetas de Deus anunciaram ao povo bíblico, representando o momento da consumação final. Ouço, pela tela da memória, as vozes dos antepassados falando da nossa redenção. O sangue do Cordeiro, que lava os pecados do mundo, redimiu-me porque eu criei. Creio no poder de seu sangue. A sua fé vive em mim, dando-me a certeza de que o reino dos céus é meu. O tempo se alonga, a ansiedade inquieta o meu repouso, mas aguardo apenas que logo passem os últimos momentos do Armagedon e que a trombeta libertadora levante os cadáveres que dormem para a glória do reino do Senhor. Os irridentos, que não se lavaram no sangue do Cordeiro imolado, experimentarão o inferno. Que digo eu? Sonho. Eu sonho. E parece que estou desperto. Teria sido para mim a morte um sonho, ou será um sonho a vida? Onde estão os anjos do Senhor, que devem salvar suas ovelhas, aquelas que tomaram o livro da vida, a palavra de Deus, e os incorporaram ao seu dia a dia? Se é necessária a humildade, a fé está acima dela. Se me falam da caridade, a fé é soberana a ela. Crê tu e a tua casa, e sereis salvos, disse o Senhor. Este dormir é um sonhar. Este sonhar que é dormir é o prenúncio da vida eterna. A palavra de Deus, desde Oséias a Ezequiel, do Gênesis a Elias e desde Mateus ao Apocalipse de João, constitui a eleição do povo de Deus, na qual eu me encontro. Abre-se o selo, e o cavaleiro negro sai em desespero, semeando a morte, a peste e a dor. É grande a hora do Armagedon, aleluia! E redentos do mundo, lavai-vos no sangue do Cordeiro imolado na cruz dos nossos pecados. Eu dormirei. Eu aguardarei o arcanjo do Senhor, que me virá buscar. Aleluia! Agora repousarei. Agora aguardarei o juízo final e o dia da ressurreição. A terra vomitará os corpos e eu serei feliz. Aleluia! Dormir agora para acordar depois.
os que ficaram no mundo de lodo e de Adão, nas mãos de Caim, irão para as genas. Eu não. Eu dormirei para despertar no juízo final. Aleluia. Lido, portanto, este relato, vejamos agora a nota do compilador, que nos informa o seguinte: o comunicante estertorava-se enquanto, em profundo sofrimento, enunciava os conceitos conflitantes e equívocos, derivados de uma crença fanática, sem a transformação moral do indivíduo, nem as ações dignificantes. Foi retirado pelos benfeitores desencarnados, sofrendo de auto-hibernação desditosa. Essa lição, portanto, nos apresenta o retrato do que acontece com todos aqueles que mergulham no fanatismo religioso. Não tem outro caminho, não tem outro resultado, senão a da perturbação espiritual. E é exatamente o que esse Espírito nos apresenta em seu relato. Lembrando, Divaldo Franco serviu de intérprete, serviu de meio para que esse Espírito se comunicasse com toda a equipe que lá estava presente no dia dessa reunião mediúnica. Ou seja, um grupo se reuniu em determinado dia, em determinado local, isso no passado, e benfeitores espirituais trouxeram este espírito até, ou melhor, levaram esse espírito até onde estava acontecendo essa reunião. Após todos os preparativos, esse espírito incorpora no médium Divaldo Franco e se comunica, fala, expõe isso tudo que está aqui registrado no livro. Tudo isso é fala dele, desse espírito, que aqui não é colocado o nome dele, que apresenta esse viés fanático, um religioso fanático, resultado de uma vida vivida no fanatismo religioso. Esse é o ponto. Esse espírito, ele apenas continuou a ser o que ele estava sendo no plano físico. Continuidade. Sequência. Não há ruptura. Não há mudança. Eu sou o que eu sou agora? Sim. Desencarnei? Continuarei a ser o que eu sou. Os meus pensamentos não vão mudar num estalar de dedos. A minha concepção de vida não vai mudar. Os meus desejos, meus anseios, meus objetivos não irão mudar. Eu continuarei retendo tudo isso dentro de mim. E a mudança poderá ou não acontecer a partir do que eu desejarei quando desencarnar. Aqui nós vemos um espírito que ele está com uma monoideia. Cristalizou-se dentro dele uma ideia a partir de um entendimento religioso absolutamente frágil, mas perigoso, que é a questão do fanatismo ligado aos ensinamentos, entre aspas, bíblicos. Porque ele apresenta aqui falas, ligadas ao Armagedon, Satanás, povo bíblico, sangue do Cordeiro, profetas de Deus. É um linguajar, é um vocabulário absolutamente fanático / religioso.
desses homens e mulheres que se internam em certas religiões e dali eles não saem. Ali eles permanecem como se estivessem ali enraizados dentro dessas religiões e adotam posturas rígidas, fanáticas, complexas e perigosas. O fanatismo sempre ergue muros e não constrói pontes. O fanatismo isola, não aproxima. Lógico que os fanáticos vão se juntar. E aí, fanático em qualquer campo, qualquer área. Por isso, quando alguém falar, se pronunciar, dizendo: eu sou fã deste, fã daquele, fã disso, fã daquilo, cuidado. Fã é a abreviação de fanático. Cuidado. Eu não sou fã de nada. Gosto disso, gosto daquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. Direito de cada um. Mas fã é o que a gente vê, por exemplo, quando esses artistas, músicos famosos, fazem qualquer aparição no meio da multidão. Gritaria, histeria, corre, corre, desmaios. Fanatismo. Mas me diga alguém que é fanático sempre. Não há. Sempre há um momento de ruptura, em que esse fanatismo ele vai perder força. Pode demorar 5 reencarnações, mas perde. Chega um ponto em que perde força. Por isso que ele é perigoso. Porque enquanto ele dura, enquanto ele está ali latente, ativo, ele causa muitos danos. Talvez você conheça algum fanático, alguma mulher fanática, em qualquer área, e entenda a questão dos prejuízos que esse fanatismo trouxe para a vida da pessoa. Aqui particularmente é religioso. E esse estudo, essa lição, hibernação desditosa, ela vai de encontro a um estudo que já temos aqui no canal, um estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz, pela mediunidade abençoada também de Francisco Cândido Xavier, onde André Luiz, junto de um grupo, chega na casa transitória, uma colônia, um pronto-socorro transitório, e lá ele está estagiando, ele chega em um ponto dessa região, dessa colônia, em que ele observa pavilhões construídos. 3 quilômetros de pavilhões construídos. E tudo escuro. Eles pouco conseguem enxergar. E ali estão os que dormem, retidos e sendo cuidados nesses pavilhões. São milhares de espíritos que, como este aqui, deste relato, acreditaram no sono eterno após o desencarne. Criaram uma fixação mental sobre esse tema e ali permanecem retidos. Porque, como pensas, viverás. Emmanuel nos traz esse ensinamento. Absolutamente preciso. Como pensas, viverás. Como eu penso, eu vivo. Esse espírito, em determinado momento, foi colocado, ou foi apresentado, ou foi convidado a uma religião. E ali ele encontrou ressonância dentro dele. Isso é importante entender.
esse espírito imortal viveu inúmeras reencarnações pretéritas. Viveu muitas vidas no passado. Construiu então um arcabouço espiritual. Ele construiu uma identidade espiritual. E ali dentro dessa identidade, ele encontrou ressonância com a questão religiosa. Como entender isso de uma maneira mais simples? Imaginemos que eu, nas minhas últimas 3 reencarnações, 3 antes dessa aqui, eu estive inclinado, eu atuei, eu estive inserido em posições, em profissões ligadas à segurança pública. Então eu fui, sei lá, policial, segurança, agente penitenciário, enfim, ligado a essa questão de segurança. Ok. Quando eu reencarno nessa aqui agora, o que eu trago muito forte dentro de mim? Isso tudo que eu vivi. Então eu fui policial, fui agente penitenciário, fui agente de segurança, fui segurança, etc. Eu vou inclinar para esse caminho. Então, de repente, lá com meus 16 anos, eu penso, vontade de ser policial, sonho de ser policial, etc. Ou agir e atuar na área do direito, ser advogado ou ser juiz, nessa área. Então não é gratuito. Então vai ressoar dentro de mim essa questão mais forte que eu trago das experiências mais próximas. Se eu estive as 3 reencarnações anteriores ligado à questão do esporte, naturalmente nessa eu terei essa inclinação, essa vontade, esse desejo de estar ligado e atuando, trabalhando e vivendo do esporte. E assim é para o ensino, para a música, para as questões religiosas. Não vai ser assim um insight do nada, pã. Agora eu quero ser um cirurgião do coração ou algo parecido. Se isso acontece agora é porque eu trago um caminho já percorrido. E assim também é para as questões que nos desviam da rota correta. Se eu fui ladrão nas últimas 3 reencarnações, eu vou trazer muito forte dentro de mim a questão de ferir a lei. A lei vai me incomodar, porque por 3 reencarnações eu feri a lei. Eu não gosto da lei. Eu não gosto de policial. Por que eu não gosto? Porque eu tive problemas lá atrás com essa questão policial. Então não é do nada que as coisas acontecem em nossas vidas. Existe uma programação reencarnatória, existe o livre-arbítrio e existem as experiências que eu trago, que estão vivas e latentes dentro de mim. E aí eu preciso organizar as coisas. De repente, eu tive 3 reencarnações ligadas à segurança de qualquer requisito, de qualquer situação. E nessa eu tenho vontade de ser policial, mas talvez eu não seja. Porque aí eu preciso escolher um outro caminho, experimentar um outro caminho, aprender um outro caminho. E aí meu plano reencarnatório me indica que eu necessito, escolher um outro caminho, porque eu preciso escolher caminhos diferentes para aprender coisas diferentes. Porque se eu fico sempre na mesma área, no mesmo campo, se torna uma monoideia, que é isso que a gente viu aqui. Então é tudo dinâmico. Dinâmico, não é estático. Então essas tendências e inclinações que eu trago dentro de mim, eu preciso investigar. Vamos lá atrás, em Sócrates.
Homem, conhece a ti mesmo. Mas eu preciso conhecer o que eu sou, conhecer o que eu desejo e conhecer as questões espirituais. Entender que eu sou um espírito imortal. Desenvolver o meu intelecto espiritual, meu conhecimento das leis universais espirituais. Isso tudo vai me dando o quê? Embasamento para uma caminhada mais sólida, de menos erros. Então esse espírito aqui encontrou dentro da questão religiosa um abrigo, uma ressonância. E ali ele fixou a sua bandeira. Tornou-se então um espírito perturbado. Porque quem estava lá, né, o compilador, ou seja, quem juntou todas essas comunicações e colocou no livro, nos informa que o espírito, ele estertorava-se, enquanto em profundo sofrimento enunciava os conceitos conflitantes e equivocados, derivados de uma crença fanática. Mas o que é estertorar? Nenhum problema em não saber o que é, o que não é, o que é, na verdade, estertorar. Não sei o que é. Vamos então aqui, dicionário, sem nenhum problema. Estertorar. Estertor, nos diz o dicionário. Som rouco que caracteriza a respiração das pessoas que estão morrendo. Som rouco que caracteriza as pessoas que estão morrendo. Então ele estava se comunicando desta maneira. Difícil de entender, com sofreguidão, estertorando, conceitos conflitantes e equivocados. Como lá, no livro Os Mensageiros. André Luiz se assusta. Milhares de espíritos dormindo. Mas não é o sono que você tem à noite, não. Aquele sono que você está cansado, está cansada, vai dormir, tem um sono refazedor. E acorda de manhã com um novo ânimo. Não é esse sono. É um sono perturbado. É um sono inquieto. É um sono assustador. É aquele sono em que não tem paz. Quem mergulha nesse tipo de evento. Muito sério isso. Porque essas ideias aqui apresentadas são ideias que são muito fáceis de se encontrar aí fora, ainda hoje, em 2023. Existem crenças, religiões, que pregam isso. Armagedon, o combate da luz contra as trevas, Deus contra Satanás. E virão os anjos do Senhor para resgatar, para levar aqueles que são justos para o reino dos céus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quanta guerra já não foi deflagrada por conta de religião? Quantas mortes não estão na conta das religiões, dos fanatismos, dos interesses pessoais por trás das manipulações religiosas? Agora, semana agora que passou, não sei se chegou a 100, mas quase 100 pessoas, homens, mulheres, crianças, em um país da África,
desencarnaram por causa de uma seita onde um doido, um maluco, um perverso, um perturbado, dizia que eles precisavam passar fome e morrer para encontrar Jesus. Cara, essas mortes vão para conta desse fanático aí, que não morreu, né? Ele não se matou, ele não se suicidou, nada disso. Ele não. Mas aqueles os quais ele manipulou, ele dominou, ele deturpou a mente, esses caíram seriamente. E esses têm suas cotas de culpa. Cada um tem a sua cota. Mas esse que foi o artífice, que comandou, que transformou a miséria intelectual, espiritual, moral, sentimental, desses que escolheram seguir ele, ele tem uma parcela de culpa gigante. E eu não desejo estar na pele dele. Como eu não desejo estar na pele de nenhum religioso que domina, que orienta, que conduz as multidões. Estou fora. Quem assume um papel desse, se não tem responsabilidade, vai ter que pagar. Porque pelo que cada um dos seus seguidores fez. Paga uma parcela, sem dúvida. Então este que estava aqui em hibernação desditosa, comandou e foi comandado. Então, desses dois momentos, nessas duas áreas, nessas duas situações, ele terá contas a ajustar perante a lei de Deus. Vejamos no livro dos Espíritos, nosso oráculo, no capítulo Lei de Liberdade, na questão 838, Allan Kardec perguntou o seguinte: toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? Olha que pergunta importante e que cabe no nosso estudo. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? Resposta do alto, hein? Do alto. Toda crença é respeitável quando... E aí tem duas condicionantes aqui, ó. Duas condicionantes. Toda crença é respeitável quando é sincera. É sincera? Então ela é respeitável. Primeira condicionante. Segunda, toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis, são as que conduzem ao mal. Então, se uma religião e uma crença conduz o homem ao fanatismo é mal. Então ela não é respeitável. Mas o que a gente vê é que as religiões não levam ao fanatismo. As religiões em si. Mas os homens que as interpretam, as suas maneiras, a partir de suas intenções pessoais, seus objetivos particulares, é que transformam ensinamentos em bombas relógio. Em áreas minadas, campos minados. Foi isso que a gente viu na questão da perseguição dos cristãos contra os muçulmanos. As guerras santas. Que até hoje isso reflete no plano espiritual. Até hoje existem espíritos, temos espíritos no plano espiritual que odeiam Jesus, que perseguem cristãos,
porque foram perseguidos pelos cristãos lá nos séculos anteriores, por interesse da Igreja Católica. Interesse. Nenhuma justificativa plausível para a matança de muçulmanos. E depois os muçulmanos buscam a matança dos cristãos. E a gente vê até hoje esses problemas no plano físico e principalmente no plano espiritual. Com exércitos formados por espíritos que têm um objetivo: destruir a cristandade. Olha o tamanho do nó criado pelo interesse humano. Então toda crença é respeitável quando sincera e quando conduz à prática do bem. Mas quando conduz à prática do mal, ela é repreensível. E nós vimos aí uma tal religião incitando e falando mal da religião Umbanda. Com que direito? Com que autoridade uma religião fala da outra? Porque os espíritas também são atacados por certas religiões. São. Com que direito? Essas tendem a atacar o espiritismo, ou a Umbanda, ou o Candomblé. Com qual direito? Então, a produção é de um exército de fanáticos, como a gente vê aqui. Aqui nós temos essa questão importante. A crença é respeitável quando ela atende a essas duas condicionantes: sinceridade e prática do bem. Vamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o seguinte aqui. No capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, nós temos no item 8 a seguinte colocação: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Cristalino, né? Não é cristalino isso? Toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. A religião deste homem, do texto, do relato, deste livro, tornou ele melhor ou não? A religião deste espírito que aqui se comunicou proveu a ele se tornar um espírito melhor ou pior? Libertou a mente dele, abriu os entendimentos ou fechou, travou, congestionou? A religião que esse espírito aqui seguia, foi um trampolim para que ele desse um salto evolutivo e compreendesse melhor ele e o universo ou não? Interrogação. A resposta está clara. Portanto, a religião que não transforma o homem em um espírito melhor, ela não está atrelada, condicionada, ligada, se aproximando a Deus. Ela está distante de Deus. Porque ela está muito mais preocupada
com as questões viscerais internas do que de fato prover aquele que opta por ela ser melhor como um ser espiritual imortal. Veja a importância da gente consultar livros que nos abrem a consciência e o entendimento. O capítulo agora é o 19. A fé transporta montanhas. Porque ele fala muito de fé aqui, né? Sua fé vive em mim. A fé é soberana sobre a caridade. A fé está acima da humildade. E ele vai destilando. Isso é importante a gente ver também. A fé está acima da humildade? Antes da gente voltar no texto. A fé está acima da caridade? O que é mais importante? Eu ter fé ou eu praticar a caridade? Caridade despretensiosa. Sem cobrar o pagamento pelo que eu estou fazendo. O que é mais importante? É mais importante eu ir na casa religiosa que eu frequento, professar a minha fé, ou é mais importante eu ir matar a fome de uma criança que está 5 dias sem comer? É mais importante eu vociferar a minha fé dentro de casa, nos palanques da vida? Ou é mais importante eu ir acudir uma pessoa que precisa de um remédio porque ela está sentindo dores e sofrendo, e esse remédio vai atenuar o sofrimento dela? É mais importante eu desenvolver a minha fé ou eu ir acudir uma família que está sem esperança? Um pai de família sem emprego. Uma mãe que acorda pela manhã, abre o armário e não tem o que dar de alimento aos filhos. O que é mais importante? A fé é soberana pela caridade? Interrogação. Está acima da caridade. E a fé está acima da humildade? A fé está acima da humildade? É melhor eu ser um homem de fé ou eu ser um homem humilde? O que é mais importante para mim? O que vai me ajudar no futuro? A fé ou a humildade? A fé ou a caridade? O que vai me ajudar mais? Porque eu tenho a fé racional, e a fé racional está destilada aqui, está explicada aqui. Ou eu tenho a fé irracional, que é exatamente o que a gente vê aqui no relato desse espírito. Fé irracional. Qual das duas eu escolho para a minha vida? Qual das duas eu quero na minha vida? Qual das duas eu irei escolher? Então vamos lá. Ele fala muito de fé. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Item 6. Veja só. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Tudo bem. Deu uma explicaçãozinha. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Explicação, tudo certo. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega, racional ou irracional. Concordamos com isso.
A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz fanatismo. É isso que está acontecendo quando esse espírito se comunica. Levada ao excesso, produz fanatismo. Porque lembremos a condição que esse espírito se comunica. Isso é vital. O espírito estertorava-se enquanto, em profundo sofrimento, enunciava conceitos conflitantes e equívocos, derivados de crença fanática, sem a transformação moral do indivíduo nem ações dignificantes. E aí ele é retirado pelos benfeitores desencarnados, sofrendo a auto-hibernação desditosa. Ações dignificantes ele não teve. Então a humildade, a caridade ele não teve. Mas teve aqui a crença fanática. Não houve ali a transformação moral. Transformação moral. Reforma íntima. Mudar o que eu preciso mudar aqui dentro, aqui dentro do meu espírito. Não é mudar fisicamente, não é colocar argola no nariz, igual muitas pessoas fazem. Vai lá e fura o nariz, coloca uma argola aqui. Não é fazer tatuagens, não é malhar o corpo numa academia para se tornar um objeto de desejo físico de outras pessoas. Não são essas mudanças. Cada um faz o que quer da sua vida. Não estou criticando. Estou dizendo que não são essas mudanças. Porque essas mudanças vão ficar no corpo físico. A argola no nariz fica lá no caixão. O corpo saradão, bombadão, cheio de silicone, vai para a caixa de madeira. Se eu não mudar o que está dentro de mim, complicou-se. Porque nós estamos num limiar de situação. Olha só. Olha o perigo. Tem um alerta aceso que a gente não vê. Está piscando, presta atenção, acorda. Nós estamos num limiar, num momento em que, para muitos, essa é a última reencarnação para mudar. Porque já teve muitas e não mudou. Se não for agora, racha. E aí vai pegar o seu banquinho, como diz a música lá do programa, e sair de mansinho. Acabou. Vai ser levado para um outro planeta. E não vai ser legal. Então a mudança é aqui agora, no interno. Ou não é? Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói. Cedo ou tarde. Compreensão. Entendimento. Instrução. Se eu não abro um livro como esse, o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não abro um livro como esse, o Livro dos Espíritos, se eu não abro um livro como esse,
depois da vida de Valdo Freire. Como é que eu, mergulhado na minha ignorância, vou conseguir sair da ignorância? Me diga. Vídeo de gatinho, de cachorrinho, de dancinha. Nós temos aos milhões. Milhões. Programas estúpidos, programas sem nenhum aprendizado, eventos sem nenhum sentido, nós temos aos borbotões aqui no plano físico. Isso tudo faz o quê? Chama a atenção. Eu começo a olhar para todo esse besteirol, essas bobagens que não servem de nada. Nada. E isso aqui, que instrui, que me coloca num ponto de reflexão, fica esquecido, abandonado em algum canto. E aí eu não tenho interesse. A vida vai passando, seguindo. De repente, acabou. Acabou. Desencarnei. E o que foi mais importante, eu não me importei. Mas aquilo que nunca foi e nunca será importante, eu transformei aquilo numa importância gigante na minha vida. O espaço que aquilo tomou na minha vida foi gigante. Mas a instrução que me traz da ignorância, eu andei para ela. É a escolha. Aqueles que já conquistaram seus espaços em regiões e situações melhores do que as situações que nós estamos, eles já fizeram a parte deles. Eu fiz a minha parte, estou fazendo a minha parte ou não? Escolhe aí. Eu escolho aqui e a gente vai escolher. Depois teremos o resultado para cada escolha que a gente faz. Hibernação desditosa. Mais uma história triste. Mas mais do que isso, importante, para que a gente se livre dos grilhões do fanatismo. E fanatismo em qualquer área. Estamos todos convidados à reflexão. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.